Bíblia em Lucas, já abriu, capítulo 12, o versículo 35. Os amigos de casa que sempre acompanham a nossa programação, se inscreva no canal do YouTube, está aparecendo, acho que aqui do lado, aqui, assine o canal, se inscreva, aí você sempre vai desfrutar das mensagens do Evangelho, os cultos que são realizados aqui na nossa igreja, e Deus há de abençoar grandiosamente no nome de Jesus. Acharam aí? Lucas capítulo 12, olha o que diz o versículo 35, que é a parábola do servo vigilante. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier a bater, logo possam abrir-lhe. 37. Bem-aventurado ou feliz aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília da noite, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. 39. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua o quê? A sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Olha aqui para o pastor, por gentileza. De manhã eu comentava algo muito importante. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para nós não vivermos alguns dias da nossa vida sem passar, vamos dizer assim, passar um dia sequer sem pensar na volta de Jesus. Você vê muitas coisas na internet, em tal lugar vira um sinal no céu, uma nuvem em forma de anjo, olha, em tal lugar ouvir um barulho nos céus, que barulho, não sei se é um avião, o que é, né? Mas são tantas coisas que as pessoas falam, mas a vinda de Jesus é assim? O único barulho que nós vamos ouvir é as trombetas soando e acabou, não tem mais, né? Não tem mais o que fazer. Por isso que ele está falando que bem-aventurado, feliz é aquele servo, aquela serva, que quando Jesus voltar, encontrar ele o quê? Vigilante. Irmãos, nós não temos que viver um dia sequer esquecendo que Jesus vai voltar. Por isso que ele está falando que nós temos que estar preparados. Você não vai ser um fanático, vai ficar o dia inteiro, Jesus virá, Jesus vai voltar, aleluia, glória a Deus. Não, mas você sempre tem que estar ligado com Deus. Você nunca pode esquecer da vinda de Jesus. Porque se você se esquecer com as coisas desse mundo, com tantas distrações que esse mundo tem, você esquece da vinda de Jesus, esquece da prestação de conta, e aí você começa a praticar coisas desse mundo. Você começa a fazer coisas de quem não pensa que Jesus vai voltar. Você começa a praticar obras de quem nunca sequer quis saber de Jesus, que não passa pela cabeça dele, ou se passa, está louco da cabeça, que um dia ele vai estar diante de Deus, que um dia ele vai prestar conta dos seus atos, de tudo que ele fez e tudo que ele não fez também. E aqui o que eu quero chamar a sua atenção, do versículo 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Você sabe o que é esse cingir os lombos? A Bíblia fala muito sobre isso. As roupas de antigamente, as vestes, era calça comprida, terno, gravata, saia, vestido, era o quê? Era uma túnica, não era? É tipo aquela bata de batismo, o homem vestia aquela túnica, uns amarravam uma corda pelo meio, tinha uns acessórios ali, não tinha muita diferença não, né? Mas enfim, imagina uma mulher que está com, não que é errado, irmãos, mas está com um vestido longo, quase relando nos pés ali, e ela precisar correr de um cachorro. Será que ela vai conseguir correr? Vai, mas vai correr meio com dificuldade, é ou não é?
mas se tiver uma outra, tiver com uma calça ou um short, né, até um short de caminhada, ela não vai conseguir correr mais? Sim ou não? Lógico que vai. Cingir os lombos, naquela época, os homens, quando ia partir para uma guerra, ou tinha que até mesmo correr, né, numa guerra, eles pegavam aquela túnica, enrolava ela, passava por baixo das pernas, fazia tipo um short, prendia aquilo ali e corria, cingia os lombos, né? E aqui ele está falando, estejam cingidos os vossos lombos, preparados, coloca a roupa já de caminhada, a roupa adequada, a lamparina, eles lutavam à noite, se ele era com a mão direita ali, ele colocava a lamparina nessa, a espada na outra, ou vice-versa, e ali ele estava preparado para a batalha. E aqui Jesus está falando de uma preparação, mas não é só para a batalha do dia a dia, Jesus está falando da preparação da vinda dele, do encontro que nós vamos ter com Jesus, seja aqui em vida, ele voltando, ou o dia que nós partimos dessa terra, uma hora ou outra nós vamos encontrar, não adianta, né? Então ele está falando disso. Então essa preparação, alguém aqui já correu de cachorro, irmãos? Quando era pequeno, pelo menos? Eu já levei muito carreirão de cachorro, e eu usava muito aquele, não que é errado, eu uso até hoje, eu gosto, aquele chinelinho de dedo, é chinelo de dedo que fala? Uns falam chinelo, outros falam sandália, eu conheço por havaiano. E eu lembro que nós passávamos perto da casa de um cidadão e tinha uns cachorrão dessa altura assim, irmãos. Esse cachorro, não sei se era cachorro de caça ou os bichos bravos, né? E uns cachorrão, e nós pequenininhos, que o cachorro maior que nós. E quando aqueles cachorros, acho que estavam meio endemoniados, resolvia correr atrás de nós, eu lembro como se fosse hoje. O que eu fazia? Eu tinha que correr. Eu pegava o chinelinho, não sei se alguém já fez isso, vestia ele na mão aqui, um em cada mão, arregaçava o short aqui, perna para que tem. E sumia no mundo. Por quê? Porque não tinha como eu correr de chinelo, de sandália, eu tinha que preparar, eu tinha que preparar. E aquilo ali eu cingia os meus lombos e partia na carreira. E o cachorro, claro que eu não ia correr mais que o cachorro, né? Mas era uma tentativa. Fazer igual eu contei de manhã, a história, os dois cidadãos estavam no mato, eu acho que não estava caçando, porque estava sem arma, né? Acho que devia estar pescando. E os dois no meio da mata, e aí escutou um esturro, o barulho de uma onça, alguém já ouviu? Nunca? Nem queira, irmão. E o dia que você ouvir é diferente de tudo que você ouviu, você vai identificar na hora, falar, é a onça. Apesar que quando está com medo no mato, qualquer barulho é onça, né? Mas o da onça é diferente. E aí os dois, ele falou, o que foi isso? Um olhou para o outro e falou, isso é a onça. Ele falou, sério? E agora? Ele falou, agora ou nós enfrentamos ela ou vamos morrer. Aí um pegou e falou, estava de calça e tênis, ele tirou o seu tênis, né? Colocou na mão assim, arregaçou a calça até no joelho. O outro olhando, falou, o que você está fazendo? Ele falou, estou me preparando. Ele falou, você vai correr mais do que essa onça? Ele falou, mais do que a onça não, mas mais do que você eu vou correr. Né? Fica aí, a onça vai pegar você, eu vou correr mais que você. E meu pai sempre falava que a onça pega o último, né? Por isso que eu não gostava de andar atrás, eu queria sempre andar na frente. Ele falou, mais que a onça eu não vou correr não, mais que você eu vou. E né? Ou seja, se preparou, já tirou seu tênis, arregaçou a calça ali, para quê? Para caminhar, para correr mesmo. Então Jesus está falando, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, estejam preparados. Aí só para mim passar para outra parte aqui, o 38, o versículo diz assim, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurado, são os tais servos. Irmãos, nós temos que esperar, mas não é ficar, que hora Jesus vai vir? Eu não aguento mais vigiar, cadê Jesus? Não vai chegar logo? Não é assim, vigiando, significa preparado, você está bem com Deus, você está ali em harmonia com Deus, seja trabalhando, seja em qualquer lugar, você está ligado com Deus, não precisa estar aleluia, glória a Deus, e Pai amado, não, mas você está ligado com Deus, você está preparado, você sempre tem ali a sua vida de oração, você busca a Deus, você tem a sua aliança com Deus, isso é estar preparado. Agora, nós temos que tomar muito cuidado,
Por quê? Porque as coisas que acontecem à nossa volta, no dia a dia, as pessoas, isso pode nos desprepararmos. Pastor, existe isso? Existe. A pessoa vai esfriando, vai deixando. Quem veio domingo passado lembra que eu falei da parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 eram o quê? Loucas. Mas eu comentava na mensagem, todas conheciam uma palavra. Todas, vamos colocar aqui, estavam em uma igreja. Mas o tempo foi passando, o noivo demorou, e a fé daquelas 5 esfriaram, não quiseram esperar mais, não vigiaram, foram de qualquer forma, não levaram o azeite, e quando elas se deram conta, aí vem o noivo, meu azeite está acabando, agora é tarde. Então tem que se preparar. Quer ver? Vai lá em Gálatas. Paulo deu uma palavra aos Gálatas. Na verdade foi uma bronca que ele deu, através de uma carta, porque Paulo, ele pregando o evangelho, quando ele não podia ir devido às dificuldades, e aquele tempo não tinha redes sociais, né? Hoje o missionário consegue transmitir um culto, nós aqui pela internet, nós conseguimos alcançar milhares de pessoas, mas naquele tempo não tinha. Ou Paulo ia até lá, pegava um navio com os discípulos, ia até lá pregar o evangelho àquele povo, ou então ele escrevia uma carta. Ele escrevia uma carta, e alguém, um mensageiro, levava essa carta, e essa que ele endereçou ela aos Gálatas, né? E quando eles abriram essa carta lá aqui uma parte, no capítulo 3 de Gálatas, aqui foi uma surpresa para eles. Por quê? Porque Paulo, com certeza, ficou sabendo que os Gálatas estavam pegando uma direção errada, e Paulo já tinha pregado para eles. Eles já eram conhecedores do Evangelho de Cristo. Só que eles começaram a se desviar para as obras da lei. Eles começaram a voltar ao passado, às práticas do passado. E Paulo imediatamente escreveu essa carta e mandou até os Gálatas. De manhã eu comentava, imagina a cara deles, o semblante, né? Cara é cara de cavalo, mas imagina o semblante deles quando eles abriram essa carta e começaram a ler o que Paulo tinha escrito para eles. Porque Paulo não foi lá, mas a carta que chegou quando eles abriram, é como se Paulo estivesse pregando para eles. E a mensagem foi dura, por quê? Para que eles pudessem voltar as práticas certas do Evangelho, da fé. Olha só, Gálatas 3, versículo 1. Ele já começa assim, 3:1 de Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, é o que opera maravilha entre vós, e faz pelas obras da lei, ou pela pregação do quê? Da fé. 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente, o quê? Abraão. Olha aqui para o pastor. Como eu disse, eles estavam voltando à prática da lei. Irmãos, eu já preguei isso aqui, eu já comentei.
eu acompanho muito as pregações de um pregador, até já morreu, chamado T.L. Osborne. Tem vários livros dele aí, e tem várias pregações dele na internet, só que são todas em inglês, as pregações dele, né? Que ele não é brasileiro, é americano. E numa das pregações dele que eu estava ouvindo, eu já comentei isso aqui, a religião, ela pega Deus e coloca, como dizer assim, ela espiritualiza Deus demais. Coloca Deus como um ser inalcançável, alguém que ninguém consegue chegar até lá. E se você vê na época da lei aqui do Velho Testamento, Deus ele era preso numa caixa. Deus estava dentro da arca, Deus estava dentro do templo, e hoje não é assim. Pode prestar atenção. E aí as pessoas pegam isso, já transformam numa religião, que a religião espiritualiza Deus, coloca Deus num ser inalcançável, ninguém toca, ninguém chega. Para você chegar até Deus, você tem que fazer uma grande coisa, um grande sacrifício. A religião faz isso. E o Evangelho ele humaniza Deus, não no sentido de enfraquecer Deus, coloca Deus acessível a todos. Deus, como se ele tivesse olhado, poxa, a lei, homem nenhum consegue cumprir essa lei, eu preciso mostrar para a humanidade quem eu sou, como se Deus tivesse falado, eu preciso me revelar a essa humanidade precisa saber com quem eu me pareço, quem sou eu, quais são as minhas obras. Aí que entra a parte do grande plano de salvação que veio Jesus, andou nessa terra, os 3 anos e meio de ministério de Jesus, foi só ensinando, libertando, curando, transformando, foi só isso que Jesus fez, manifestando a glória de quem? De Deus. E os próprios religiosos na época, quando Jesus veio, eles não aceitavam isso. Eles olhavam para Jesus e falavam, então mostra-nos o Pai, você fala tanto do Pai, cadê o Pai? Nosso Pai é Abraão. E Jesus olhava para eles e falava, olha, vocês querem ver o Pai? Olhe para mim. Vocês querem conhecer o Pai? Me conheçam. Querem ver as obras do Pai? Vejam as minhas obras. Mas eles não entendiam. Eles não entendiam que Jesus era Deus. Que Deus já tinha, desde lá do céu, Deus já tinha falado, eu vou manifestar no meio desse povo, eu vou aparecer no meio deles, eu vou mostrar para eles quem sou eu, com quem eu me pareço, mas eles não aceitaram, eles queriam ver o Pai. Se fosse hoje, né, eles iam falar, então pega aí o seu celular, mostra uma foto do Pai, deixa eu ver de onde você veio mesmo, né? Cadê esse Pai que você tanto fala? E Jesus sempre falando, quem conhece a mim, conhece o Pai, eu e o Pai somos um, aquele que me serve, serve o Pai, aquele que crê em mim, crê no Pai. Mas eles não conseguiam entender isso, irmãos. Tanto é que chegou um ponto que eles apedrejaram Jesus, né? Queriam apedrejar Jesus, depois prenderam, crucificaram, para nós entendermos a história. Mas os Gálatas aqui, voltando, eles já tinham conhecido o Evangelho, só que eles estavam voltando na prática da lei, estavam voltando, e Paulo manda a carta para eles, abrindo os olhos deles, fala, olha, vocês receberam, cadê? Os 5, aquele pois que vos dá o Espírito, é o que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei, ou pela pregação do quê? Da fé. Irmãos, através da lei, ninguém consegue ser salvo. Tanto é que nós estamos vivendo a nova e eterna o quê? Aliança. De manhã eu dei um exemplo para você entender. Alguém já comprou um móvel novo em casa, uma geladeira, um fogão, alguma coisa? Já comprou aquela geladeirona não é mais duplex, agora é triplex, né? 3 portas, daqui um dia vai vir a quadruplex, vai virar só porta. Aí compra uma geladeira daquela coisa mais linda, paga lá 5, 6 mil reais, e tem que comprar o bom do melhor mesmo, podendo, compre. Aí você coloca lá na sua casa, e aí você tinha lá aquela, como que é a marca, meu Deus do céu, que eu lembro, que não é? Prosdóximo, alguém já ouviu falar dessa marca? É antiga, né? Não sei se nem se tem mais, que tinha aquela geladeirinha amarela, marrom, com um pezinho alto assim.
aquela lá é um plex só, né? Só tem uma porta só, e ainda às vezes está caindo. Aí você vai e coloca uma duplex ali do lado, ou uma triplex, e você deixa aquela brabinha do lado ali. É assim que funciona? O que você faz? Pega ela e faz o quê? De manhã teu irmão falou, joga fora. Eu falei, mas se quiser doar para alguém também, mas até é difícil você doar as coisas hoje. Se você doar, alguém vai falar, ó, o irmão me deu uma geladeira, caí na porta. Ah, que geladeira velha, em vez de dar uma geladeira nova. Então tem que ter cuidado até na hora de doar, né? Teu irmão falou, pastor, eu coloco no lixo. Aí pelo menos quem quiser pegar e achar que está bom, leva para casa e abençoa, né? Senão, mas deixa para lá. Mas enfim, você vai tirar, fala, não, agora é o novo que está aqui. Eu já tenho um novo, eu não posso continuar usando o velho. É assim que funciona. E a época da lei aqui já passou. Pastor, mas eu tenho dúvida a respeito. Hoje Deus vai esclarecer para você. Irmãos, ninguém consegue a remissão dos pecados pela lei. Ninguém. Pastor, mas não vou entrar em detalhes. Aqueles que pegam a lei, servem a lei. Quer servir a lei, mas serve toda a lei. Abre lá em Levítico e leva a lei na ponta da língua. Como se diz, no pé da risca. Ai, pastor, impossível, lá tem apedrejamento, se roubar um tem que devolver 5. Quer ser salvo pela lei? A lei está lá. Só que não pode esquecer, olha o que Paulo falou aqui, ó, no versículo 10, olha só. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Por quê, pastor, que está debaixo da maldição? Porque escrito está na própria lei. A própria lei fala isso, ó, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para o quê? Fazê-las. Aí como que eu vou pegar só uma parte da lei e vou falar que sou cumpridor da lei? Mentiroso, não posso. Ele está falando, vocês querem servir a lei? Quero. Não, nós queremos voltar às práticas da lei. Tudo bem, mas olha o que está escrito na própria lei de vocês aí. Vocês leram essa parte? Que aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro desta lei, para o quê? Fazê-lo, já está debaixo da maldição. Irmão, abra os olhos. Por que Jesus veio? Paulo está falando para esses Gálatas, insensatos Gálatas, vocês estão deixando a parte fácil de Jesus, e estão se metendo com a parte difícil, que ninguém conseguiu cumprir, nenhum homem conseguiu cumprir, somente Jesus, por isso que ele foi enviado, cumpriu a lei e morreu, aboliu ali como se diz, a lei, né? E cumpriu a lei, mas como Deus. Homem nenhum conseguiu. Senão Deus tinha deixado a lei, mas ninguém conseguiu. Aí como que tem gente que vai querer cumprir a lei? Não, vou ficar com a lei. Tudo bem, mas você vai ser julgado segundo a lei, não se esqueça disso. Vai ser segundo a lei, não vai ser segundo a graça, que é Jesus. Eu prefiro a graça. Eu prefiro Jesus, porque olha o que Paulo falou aqui, irmãos. Olha só o 11, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá do quê? Da fé. Pastor, como assim? Ninguém será justificado pela lei. Por quê? Irmãos, como que a pessoa vai viver na lei, querer cumprir a lei, sendo que a lei não justifica ela? A lei justifica como? Cumprindo a lei, fazendo o sacrifício. Agora, com Jesus é diferente. Ele está falando aqui, ninguém será justificado pela lei. Lembra que tinha que pagar o preço, queimar o animal, tudo isso. Agora, hoje, nós estamos vivendo na graça, que é o favor não merecido, e não sei se você prestou atenção, parece que quando a coisa é de graça, as pessoas não valorizam. Por isso que eles queriam se apoderar da lei, porque a lei tinha que fazer sacrifício, a lei tinha que deixar de fazer isso, não pode fazer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer aquele outro. Eles achavam aquilo ali, não, agora sim nós vamos servir a Deus dessa forma, com sacrifício. Irmão, parece que aí vem Jesus, entrega tudo para nós de graça, cumpre a lei, morre, a maldição da lei caiu sobre Jesus, tudo da humanidade, pecado, tudo foi sobre ele ficou carregado, mesmo sem nenhum pecado,
Para quê? Para nos livrar, libertar da maldição da lei. A Bíblia diz que quando Jesus morreu ali na cruz, o véu se partiu lá no templo, existia um templo. Lembra que eu disse no início da mensagem? Deus estava em templo, Deus estava dentro da arca, Deus estava em caixa. E quando Jesus morreu ali, teve aquele momento que ele morreu mesmo, o véu lá no templo se rasgou, o véu que separava o templo. O que significa isso, pastor? Deus saiu da caixa, Deus saiu do templo, agora Deus está entre todos. Tanto é que Paulo escreveu em Romanos 1,16, Paulo falou, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para aqueles que creem, tanto para o judeu, para o romano, para o grego, para o brasileiro, para qualquer pessoa. Ele parou no grego lá, mas eu continuei aqui. Significa que quando o véu rasgou, irmãos, acabou. Jesus não era só dos judeus. A partir dali, Jesus é de todos. Aqueles que clamarem, aquele que chegar diante dele, vai ter livre acesso a Deus. E Paulo estava explicando isso. Ele disse, olha, ninguém será justificado. O que é justificado? A pessoa peca, a pessoa erra, tem uma vida errada, e aí como que a lei vai justificar ela? A lei não vai justificar, a lei sempre vai acusar ela. Agora, Jesus pode justificar, porque ele cumpriu a lei, a maldição se fez sobre ele. Ele pode olhar para uma pessoa e justificar. Eu já preguei isso aqui, é coisa que às vezes é até difícil do ser humano entender. Passou a vida toda, pastor, aprontando, pintando e bordando. Aí vai para a igreja, se converte e agora diz que está tudo bem. Se ele se converteu mesmo, se ele fez o que está em 1 João 9, se confessar os vossos erros a Jesus, ele é fiel e justo para perdoar e purificar de todos os pecados. Isso se chama purificação. E Paulo estava explicando para os Gálatas, a lei não vai justificar vocês. Vocês vão continuar pecadores. Agora, por isso que eu tenho comentado muito, irmãos, os cristãos, nós que somos de Deus, nós temos que entender a vinda de Jesus. Não é uma história. Nós temos que entender o propósito da vinda de Jesus. A hora que você estiver lá na sua casa e lendo, fala, o que Jesus veio fazer nessa terra, meu Deus? O que Jesus veio fazer aqui? Jesus não veio dar uma volta. Jesus não veio passar um tempo aqui nessa terra, ver como é que está, conhecer algumas coisas, não. Jesus veio, Deus enviou seu único filho, lá em João 3,16 fala, para nos salvar, nos resgatar, nos tirar debaixo da maldição, do pecado. E feliz nossa nação que nascemos depois disso. Estamos vivendo no cristianismo depois de Cristo. Hoje a pessoa errou, pecou, ela tem Jesus para quê? Para o justificar. E Paulo está falando isso, a lei não vai justificar vocês. Quem vai justificar é Jesus. A lei não vai curar vocês. Quem vai curar vocês é Jesus. A lei não vai te fazer isso ou aquele outro. Quem vai fazer isso é Jesus. Não, mas se eu pegar só praticar as boas obras, eu vou para o céu. Vai uma ova, como diz a minha mãe. Vai nada. É só um pedaço, é só uma coisa da lei. Por isso que eu falo, melhor, e Paulo falou incomparavelmente melhor, é estar com quem? Com Jesus. Eu prefiro Jesus. Porque Jesus é mais fácil, irmãos. Jesus purifica e limpa e justifica de todo pecado, seja ele qual for. A pessoa se arrepender, ela tem acesso livre a Deus. Como se diz, a religião, ela coloca Deus num lugar inalcançável. O Evangelho abre Deus para todo mundo, mostra Deus para todos. Coloca Deus acessível. Através de quem, irmãos? Jesus. Consegue entender a vinda de Jesus? Aí de manhã eu dei um conselho para os irmãos aqui na igreja, e eu gostaria que você pegasse esse conselho também. Diz um ditado que se conselho fosse bom, não seria dado, seria o quê? Então eu vou cobrar, no final vai ficar um obreiro caçalva lá, você coloca uma oferta lá por esse conselho, né? Mas irmãos,
Você quer um conselho? Quer ou não quer? Quem quer, diga amém. Simples e vai te ajudar muito. Siga a Jesus. Sirva a Jesus. Ele falou, olha, em Hebreus 12:2 que fala, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E aqui Paulo diz, o 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá do quê? Da fé. Vamos ler o 12? Ora, a lei não é da fé, mas do homem que fizer estas coisas, por ela o quê? Viverá. Aí, qual versículo? Eu esqueci agora. É isso mesmo, Hebreus 10:38 que fala isso aqui, né? O justo viverá do quê? Da fé. Nós não somos desses que retrocedem, mas o justo viverá da fé. É isso aí, o próximo versículo que mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. É o outro que fala assim. Mas enfim, eu preguei esse versículo durante essa semana. Nós vamos comer, nós vamos viver das nossas orações, da nossa fé. Nós vamos, como se diz, as coisas vão acontecendo na nossa vida segundo a nossa fé. Não diz ali que o justo vive do quê? Da fé. Você vai viver da sua fé. Eu vou viver da minha fé. Nós não vamos viver de outra coisa. E aqui ele fala, pastor, essa fé, que fé é essa? É a fé loucura? É a fé faz isso, faz aquele outro? Não. É a fé em Jesus. Eu comentava aqui agorinha, os religiosos da época perderam a oportunidade, por quê? Porque eles não conseguiram crer em Jesus, irmãos. Eles não conseguiram acreditar que Jesus era o Filho de Deus e tinha vindo para libertar a vida deles, que tinha vindo para salvar. Eles sempre entenderam errado, sempre ficaram, não acreditaram, mas será que esse Jesus é mesmo Filho de Deus? Depois eles foram querer acreditar quando Jesus ressuscitou, mas já era tarde demais. Realmente, olha, o que ele falou, que ia morrer e ia ressuscitar, e ressuscitou mesmo. Mesmo assim, teve uns tão perturbados que falou que tinham roubado o corpo de Jesus, que ele não tinha ressuscitado, era nada. E tinha um guarda lá cuidando ainda. Quando a pessoa não quer crer em Jesus, ela não crê, irmãos. Ela parece que é uma coisa, a mente fechada. E aqui, voltando aqui para nós, hoje que nós estamos vivendo a época da graça, por isso que nós pregamos Jesus. Por isso que você tem que falar de Jesus. Olha o que Jesus falou aqui, Marcos 16:15, né? E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é quê? O evangelho é Jesus. Ou na Bíblia tem nome específico ali de pastores, só que pode pregar? Tem, será? Ide, missionário Soares, só o Senhor prega o evangelho, pastor X. Não, Jesus falou, ide, pregai o meu evangelho, falai de mim, liberta esse povo das religiões, dos paganismos, de tudo isso. Agora, teve uma situação que aconteceu com os discípulos, que eles pegaram alguém falando de Jesus, pregando, e não era discípulo, não andava com Jesus, e eles o proibiram. E falaram, Jesus, nós vimos alguém ali pregando o evangelho, e eles não são discípulos como nós proibimos. Jesus falou, vocês estão loucos, em outras palavras. Não proíba não. Ele está falando do meu evangelho, deixa falar. Está pregando que Jesus é a salvação, deixa pregar. O que estava entrando no coração dos discípulos? Uma certa porção de religião. Não, só nós que podemos falar, não só os sacerdotes, só o fulano de tal, só o pastor tal que pode pregar. Jesus quebrou isso na hora, falou que isso aí é religião, para com isso. Todo mundo, ide, pregai o evangelho, fala de mim, fala do meu amor, leve eu para as pessoas. O tempo que ele ficou aqui, ele não percorreu o mundo todo, né? Tanto é que vai nascendo gente todo dia, não é assim? Ele não ia estar até hoje aqui esperando, vai nascer, mas não, está a palavra, está o evangelho aqui, acessível a todos, por enquanto, né? Acessível a todos, a Bíblia impressa no celular, ou seja, o evangelho para a pessoa ver, entender, falar, agora eu entendi a vinda de Jesus, agora eu sei porque Jesus veio nessa terra. Agora eu sei, ele falou,
João 10:10, né? O diabo não veio senão a matar, roubar e destruir, mas a parte B do versículo fala: mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Isso aqui já quebra tudo aquele que fala: não, crente tem que sofrer mesmo, crente é só prova, né? Crente vestibular, só vive fazendo prova, só prova, e prova, não, é isso e aquilo. Ué, mas cadê a vida com abundância que Jesus falou? Ou vida com abundância que ele quis dizer é situação difícil? Não, irmãos, abundância é abundância, de nada ter falta, mas eu tenho que pegar o conselho de Jesus, a palavra, e colocar em prática, não fazer igual os Gálatas, começar a desviar para outro tipo de pensamento. Eu acho que Jesus desgastou, eu acho que o Jesus da história não tem esse negócio, tem o Jesus da história. Não, Jesus está no nosso meio, Jesus quer fazer milagres, maravilhas. Olha, irmãos, a coisa é muito séria, sabe por quê? Eu não vou pegar a passagem aqui para não demorar, mas naquela parte que aquela mulher ia ser apedrejada, lembra? Que os religiosos, aquelas pessoas pegaram ela em pleno ato de adultério, e eles já pegaram umas pedras, e já iam o quê? Apedrejar, é a lei, é o que estava na lei. Ainda bem aquela mulher levou muita sorte, que eles levaram ela até Jesus. Olha só para você entender, preste atenção. Tem muito entendimento aqui nisso que eu vou falar para você. A maior sorte da vida dela foi eles ter pegado. O que eles pensaram? Vamos pegar essa mulher, nós poderia ter apedrejado na hora, no pleno ali no ato já poderia ter apedrejado, estava na lei, né? Na lei de Moisés. Mas eles falaram: não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar ela e vamos levar lá para aquele cara que se diz ser Jesus, que se diz ser o Filho de Deus, e vamos ver o que ele fala. Mas caíram do cavalo, pegaram aquela mulher: olha aqui, ô seu Jesus, foi pega no ato de adultério, e na lei de Moisés diz que quem praticar isso tem que ser apedrejado. E Jesus está lá escrevendo na areia, lá. Não foi assim? Alguém já assistiu o filme de Jesus? Eles colocam um drama ali, toda uma música e tal, mas Jesus, não sei como é que ele estava, sei que Jesus estava lá escrevendo, não sei o que ele estava escrevendo. Eu creio que ele estava escrevendo uma nova história já para a vida daquela mulher, né? Jesus estava lá escrevendo. E aí, Jesus, vamos apedrejar agora? Todo mundo já com as suas pedrinhas na mão, esperando Jesus falar: verdade, está na lei, pode apedrejar. Vai, vamos apedrejar. Aí sabe o que Jesus fala para eles? Lembra da passagem? Quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Vamos dizer que isso aqui é a pedra. Cadê a pedra? Não tem nenhuma pedra aqui. Eu vou amassar isso aqui, não preciso mostrar mesmo. Todo mundo com as suas pedras, ó. Lei. A lei diz, tem que apedrejar. Jesus, a lei diz que tem que apedrejar. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Largou a sua pedrinha e ó, um a um. E imagina o semblante daquela mulher. E um olhou. Sabe o que Jesus fez com aqueles homens, aquelas mulheres? Fez eles olharem para si mesmos, examinar sua própria vida. Naquela hora eles pensaram: poxa, nós somos cumpridores da lei, mas somos pecadores. Nós dizemos que cumprimos a lei, queremos apedrejar uma pecadora, era para cada um pegar as suas pedras ali, ó, em si mesmo. Né? Não, porque tem que apedrejar o pecador. Irmãos, Jesus, naquela palavra, Jesus fez eles olharem para dentro de si. E eles entenderam, falou: nós temos pecado também. Mas sabe qual que é a parte mais triste dessa passagem? Eles preferiram largar as pedras e se retirar do que se colocar de joelhos diante de Jesus e falar: o Senhor justifica pecado. Nós somos pecadores, mas o Senhor consegue nos justificar. A nossa lei que nós estamos servindo não faz isso. A lei não faz isso. Foi o que Paulo falou aqui, ó. Ninguém será justificado pela lei. Vocês só vão ser justificados por Jesus. Eles não fizeram isso, mas com aquela mulher aconteceu. Jesus olhou para ela e falou: perdoados estão os seus pecados. O que significa isso? Justificação. Consegue entender a vinda de Jesus? Consegue entender por que Jesus veio?
Consegue entender o papel de Jesus na nossa vida? Consegue entender por que eu disse o conselho para você? Siga esse Jesus. De manhã eu comentei, vou repetir. Pega os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e leia. Pastor, eu já li, leia de novo. Pastor, eu já li, leia de novo. Pastor, não aguento mais ler, leia de novo. Você vai começar a ver as obras de Jesus. De manhã eu falei isso, é importante. Daqui a pouco você, num sentido assim, você vai estar se sentindo como Jesus. Você vai ler, você vai começar a ver as parábolas, as passagens, tudo que Jesus fez diante das situações, você vai começar a ver pessoas na rua, você vai querer orar por elas. Você vai ver pessoas sofrendo, às vezes passando dificuldade num casamento, algo vai te incomodar, você vai querer pegar o nome dessa pessoa, trazer para a igreja, você vai querer levar até alguém para orar, aquilo vai te incomodar. Por quê? Porque você vai começar a olhar muito para Jesus. Você vai começar a se sentir, num bom sentido, você vai começar a se sentir um discípulo poderoso. Você vai ver as pessoas na rua, você vai lembrar, você vai ver, vai passar em pontos de prostituição, vai ver aquelas mulheres, homens que sejam, homossexual, você vai sentir desejo de falar de Jesus para aquelas pessoas. De querer fazer o que Jesus fez com essa mulher, falar, poxa vida, Jesus libertou essa mulher, eu não posso libertar ela, mas eu posso levar esse Jesus aqui que libertou lá aquela mulher, que livrou ela do pecado, justificou e livrou ela da morte também, que ali ia ser apedrejada. Se eles não levam ela até Jesus, se eles tivessem apedrejado para depois contar a história, coitada dela. Mas eles caíram na besteira, como se diz, de levar até Jesus, para ver o que Jesus falava, toma na cabeça. Jesus mostrou o pecado deles, Jesus mostrou que eles eram tão pecador quanto ela, e que a lei não poderia justificar eles, mas o triste é que eles deixaram as pedras, se retiraram, e não quiseram aceitar que Jesus justifica, Jesus perdoa pecados. Irmão, isso aqui é forte. Nunca, diante de uma situação, de um erro, nunca que não venha passar pela sua cabeça, poxa, Jesus não vai perdoar isso. Jesus perdoa pecado, sim. Jesus perdoa. Independente do pecado. Alguém pode falar, mas isso que você fez é grave. Sim, pode ser grave. O homem que tem esse negócio de ficar medindo pecado, pecadinho, pecadão, pecado médio, mas a Bíblia fala pecado. Seja roubar uma caixa de fósforo, seja roubar milhões, é roubo, não é? O homem que faz essa separação aí, coloca, como se diz, a gravidade da falha, mas diante da Bíblia é pecado. Olha, você viu fulano de tal, fez isso, nossa, meu Deus, ele roubou, e o outro está fofocando, é a mesma coisa, é pecado, diante de Deus. Então, nós temos que olhar para Jesus, nós temos que ficar com a palavra, irmãos. Eu meditando nessa passagem, eu falei, poxa vida, olha a preocupação, olha o cuidado de Deus, irmãos. E hoje eu agradeço a Deus por eu estar vivendo nesse momento, por você estar vivendo nesse momento, que significa graça, favor não merecido. Mas tem gente que acha que porque é de graça, não dá valor. Aí eu falo, se você ficar sabendo de um curso que vai ter na cidade, olha, vai ter um curso de inglês na cidade, de graça, de grátis, como fala aí. Tudo de graça, vai vir um professor lá de Harvard, ou Massachusetts, né? Lá aqueles longe, lá o cara mas pensa no homem bom, e vai dar aula de inglês para todo mundo de graça. Eu nem vou lá fazer inscrição. Não sei se você é assim. Professor de Harvard, dando aula de graça? Vou nada. Mas se cobrar, olha, vai ser R$1.000 a hora, mas ele veio de Harvard, ele é muito... eu vou lá, vou dar um jeito, vou vender minha geladeira, né? Mas eu tenho que fazer isso, porque o homem é bom, ele ensina mesmo. Aí vem Jesus, de graça, hoje não precisa pagar nada, né? Temos o acesso livre a Deus, eu costumo falar de mão beijada. Aí às vezes a pessoa não valoriza, às vezes a pessoa ainda quer pegar o caminho difícil. Mas por quê? Porque ela não consegue crer que Jesus perdoa pecado. Porque ela não consegue crer que Jesus muda a vida das pessoas. É por isso. Porque o dia que ela conseguir crer nisso, Jesus vai agir na vida dela, Jesus vai transformar, Jesus vai abençoar, e ela vai ficar maravilhada com os feitos de Deus. Irmãos, siga o conselho que eu dei. Sirva a Jesus.
Pega os evangelhos ali, ó, começa a ler, olha o que Jesus fez. Como eu disse, daqui a um dia você vai estar se sentindo um discípulo de Jesus. Você vai querer orar pelas pessoas, você vai ver as pessoas sofrendo, você vai querer ajudar. Ajudar não é só dinheiro não, irmãos. Às vezes o que a pessoa precisa nem é dinheiro, que ela precisa de uma palavra, ela precisa de um conforto, de uma palavra que venha encher o coração dela de esperança. E aí você vai querer dar aquela palavra. Olha, você vai ser, igual diz Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai ser inconformado com o sofrimento das pessoas. Toda pessoa que você vê ela no sofrimento, você vai falar, não, eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Volto a repetir, não é dinheiro, não é ir lá e encosta a cabecinha no meu ombro e chora, não é nada disso, irmão. O que a pessoa precisa é de Jesus, ela precisa de uma palavra. Você vai ficar inconformado, você vai falar, eu tenho que fazer alguma coisa por essa pessoa, eu vou pegar o nome dela, né, e vou levar lá para a igreja, eu vou passar para o obreiro, para o pastor, ou eu mesmo, eu faço ali 5 minutos de oração, vou dobrar o meu joelho e falar, Deus abençoe essa criatura que eu vi hoje, está sofrendo. E como que você vai fazer isso? Quando você começar a acompanhar demais a vida de Jesus. É quando você começar a ser um seguidor de Jesus. Esse negócio de redes sociais, tem muito esse negócio de seguir, né? Você vai lá, clica lá, pronto, estou seguindo fulano de tal. Mas nós temos que seguir é Jesus. Aí quando você está seguindo aquela pessoa, tudo o que ela faz, até temos o canal no YouTube, a página no Facebook, quando cai o vídeo lá, a pessoa ela é alertada, ela está seguindo, ela acompanha tudo ali, né? Tem pessoas que seguem canal de culinária, tem irmãos que seguem canal de futebol, tem ou não tem? Né? Tem irmãos que seguem canal de artesanato. Agora, não que seja errado, voltando aqui para a fé, nós temos que seguir Jesus. E hoje o que Jesus faz nos dias de hoje, aparece para nós também. Olha, de manhã eu ungi mais um carro novo, eu acho que eu já até perdi as contas nessa pandemia, quantos carros eu ungi já? Mas de manhã eu ungi mais um carro zero de um irmão, na pandemia, lembra que eu falei? Falei, irmão, Deus está abençoando, segura a benção, Deus está aí fazendo grandes milagres, siga Jesus. E essa obra de Jesus que Ele fez na vida do irmão, por nós estarmos seguindo Ele hoje, nós conseguimos ver essa obra que Jesus fez, porque nós seguimos Ele, nós acompanhamos Ele, e Ele está fazendo milagre, está fazendo maravilhas, está salvando pessoas. Jesus não mudou não, pessoal. A Bíblia diz que Deus é o mesmo hoje, ontem e o quê? E sempre. Nós é que mudamos, nosso coração muda. Uma hora crê, outra hora não crê, mas Deus continua ali na posição de Deus. Por isso que a nossa força, o nosso esforço tem que ser seguir o Mestre. Eu tenho que seguir Jesus. Olha, olhar para Ele, não tirar os olhos dEle. Vou dar um exemplo aqui. Tem um negócio que coloca, não somos os animais, né, mas não tem um negócio que coloca no animal para puxar a carroça? Quem é do sítio aqui sabe, como é que é o nome daquilo que coloca no animal? Tapa-olho, eu ia falar tapa-zóio, ia errar. Mas coloca aqui lá no animal, justamente para ele não ficar o quê? Distraído, né? Aí está ali puxando a carroça, ou o arado, né? Senão o cidadão está arando ali, o animal vê uma égua, não sei, vê uma coisa, daqui a pouco vai atrás com o arado. Né? E aquilo ali é para ele olhar para onde? Para frente. É como se nós tivéssemos um tapa-olho espiritual. Jesus está lá na frente, eu vou olhar lá. Não, mas aqui do lado a coisa está pegando fogo. Deixa pegar fogo, eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. Porque tudo isso que acontece à nossa volta, é para quê? Para nos desviar, irmãos. Para fazer nós voltarmos a práticas erradas. Para fazer nós voltarmos aos pensamentos antigos. Velho, que já foi, passou, já era. Vida nova com Jesus. Amém? Qual que é o conselho que o pastor deu? Ixi, só um aprendeu? Só porque eu falei que ia cobrar? Qual que é o conselho, irmãos? Seguir a quem? Não é seguir pastor. Amanhã eu posso ir embora daqui. O pastor foi embora. Fica com Jesus. Você está bem acompanhado. E eu vou com ele também, que eu não posso deixar ele. Né? Irmãos, siga Jesus. Agora,
Onde que fala, meu Deus? Esqueci. Não sei onde que eu estava lendo isso, em algum lugar na Bíblia. Mas, acho que foi sexta que eu comentei. Mas, por amor à palavra que nós temos, nós vamos enfrentar dificuldades. Como Jesus falou para os discípulos, vocês serão odiados por amor ao meu nome. E às vezes nós se deparamos com isso. Pessoas falando tanta besteira, pessoas até se levantando contra aqueles que buscam a Deus. Só queremos adorar a Deus, não mexemos com a vida de ninguém. Por que esses crentes querem que todo mundo vá para a igreja deles? Por que os crentes querem converter todo mundo? Eu não quero que todo mundo venha para a minha igreja, eu quero que todo mundo vá para Cristo, irmãos. Eu quero isso. Eu quero que as pessoas desfrutem do amor de Deus, só isso que eu quero. Se ele vai para a igreja da graça, para a assembleia, para qual que for, que pregue a palavra, que pregue a fé também, não pode pregar uma coisa errada, aí é ele que vai escolher, mas eu quero que a pessoa vai desfrutar do amor de Cristo, é isso que nós queremos. Queremos que as pessoas sirvam e sigam a Jesus. Irmãos, você pode parecer até meio estranho, mas por que o mundo está desse jeito? Você já parou para perguntar? Pastor, mas por que tem bandido? Por que tem a favela? Por que tem político ladrão? Isso é falta de Jesus, irmãos. Se essas pessoas tivessem Jesus, elas iam praticar isso? Sim ou não? Claro que não. É falta de Jesus. É falta de Deus. Para que essa violência diminua, para que esse roubo diminua, é falta de Deus. Pastor, mas tem uns que dizem ser de Deus e mata até o marido. Vai prestar conta com Deus. Será que era de Deus mesmo? Então, nós temos que levar Jesus às pessoas, para que as pessoas entendam o propósito verdadeiro, que é a palavra de Deus. Pega aqui o entendimento da palavra, irmão, olha para Jesus e siga Ele, siga. E não olha para a vida de ninguém, não, olha para a sua. Eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo. Nós temos tantas coisas para fazer, que não temos tempo nem para citar a vida dos outros. Na nossa vida mesmo, coisa que nós podemos fazer e melhorando a cada dia mais e mais. É não que nós queremos ser os santarrões, os perfeitos, não, eu quero ser de Deus, só isso. É muito isso, eu quero ser de Deus, quero ser um santo homem de Deus, quero ser uma santa mulher de Deus, quero praticar o máximo da palavra de Deus, para que eu possa desfrutar das bênçãos que Jesus tem para a minha vida. Amém? Se coloque de pé, vamos orar, tá bom para nós? Que Deus fale mais ao seu coração. Irmãos, isso aqui é muito forte. Eu nem consegui falar sobre Efésios 10. Efésios 10 fala mais dessa preparação, onde nós temos que nos encher com a força de Deus, se revestir com as armas espirituais. Depois você lê na sua casa, Gálatas aqui, você pode ler todo o capítulo 3, que vai te dar um grande entendimento, e você pode ler Efésios 6:10 também. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, coloca a mão no coração. Pai, nós estamos na Tua presença. Meu Deus, como a Tua palavra ela é pura, e como a Tua palavra, meu Deus, fala ao nosso coração. Meu Deus, e nós, assim como de manhã o Senhor abençoou grandiosamente, agora à noite, Pai, não será diferente. Nós queremos desfrutar do amor do Senhor. Nós queremos, meu Deus, aproveitar a graça do Senhor, porque tem muita gente, meu Deus, que não está conseguindo aproveitar essa graça, não está conseguindo desfrutar, Pai querido, de todas as bênçãos que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Mas Jesus, ajude essa pessoa, porque somente o Senhor é que tem esse poder de justificar,